Neste vídeo vamos falar sobre alguns animes e mangás, mais influentes de todos os tempos. Hunter vs Hunter é um dos melhores animes e mangás, influenciou a indústria com uma narrativa bem nessa temática de aventura e de jornadas de caçadores. O primeiro arco do anime é o Exame dos Caçadores, que consiste em uma longa jornada de várias fases dentro de um lugar grande com vários desafios e vários participantes, podendo até ter ao final do exame vários participantes vencedores e obtendo assim a carteira de caçador. O protagonista Gon quis virar um caçador por laços familiares e, aliás, tem outros protagonistas, assim como o Killua, que é um assassino de uma família estranha, o Kurapika, um jovem introvertido, que também tem um laço meio de família, ele quer se vingar, e com muitas habilidades e tal. E também temos o Leório, que é um cara que sonha em ser médico e um alívio cômico para a série. E temos o Hisoka, o antagonista de Hunter vs Hunter, que é basicamente um palhaço assassino muito poderoso que vai estar presente bastante no início do anime até mais ou menos a metade e tal, etc., por conta de ser um palhaço que gira em torno ali da motivação do protagonista, tem uma coisa meio de guerra, assim, muito bacana. Outro anime popular é o Fullmetal Alchemist, que tem uma grande aventura com dois irmãos que, ao realizar uma tentativa de alquimia e transmutação, tiveram problemas. O Alphonse Elric perdeu o corpo todo e teve a alma dele selada em uma armadura antiga medieval. E o Edward Elric perdeu um braço e uma perna, e usa próteses mecânicas na perna e no braço. Ou seja, nesse anime, a alquimia evoluiu junto com a ciência e trouxe um universo ambientado com governos autoritários, pecados capitais, personagens dos pecados, e uma longa jornada por pedras filosofais que tem ingredientes bem suspeitos, que servem para muita coisa no anime. E temos, é claro, o exército de alquimistas federais, e outros personagens icônicos como o Scar, que é parte fundamental da trama para a história, já que muitas coisas no passado aconteceram com o povo de uma certa religião. Então tem tretas entre alquimistas e os religiosos, mas os protagonistas Ed e Al são o foco da história na busca de recuperar os corpos deles mesmos, E o anime é voltado para alquimia e ciência. E além do Edward Elric, outros personagens no anime também possuem próteses mecânicas, seja no braço ou na perna. Jujutsu Kaisen é um anime que se passa em um universo de feitiçaria e magias com feiticeiros, obviamente. Temos o protagonista Itadori e os coadjuvantes Fushiguro, a menina Nobara e o sensei Satoru Gojo. O foco da trama se cria pelo mestre das maldições Sukuna, que de alguma forma estava isolado e aprisionado, este personagem Sukuna, que é uma lenda nesse universo. Mas existem dedos do Sukuna espalhados pela terra e muitos demônios tentam conseguir mais poderes buscando esses membros perdidos e tal. E o Itadori come um dedo do Sukuna para salvar ali o Fushiguro e se torna o hospedeiro do Sukuna oficial e precisa ingerir mais dedos para ganhar notoriedade. Nesse anime de Jujutsu Kaisen, os personagens realizam jutsus de invocação, tem vários personagens demoníacos, alguns até meio aleatórios assim, camuflados, e se compara também a um RPG no modo de narrativa, tendo níveis de monstros e os feiticeiros de níveis também. Ou seja, para vencer uma maldição de monstro, demônio, precisa de alguma energia amaldiçoada para conter todos os danos e tudo mais. Ou ter algum objeto místico amaldiçoado com energia amaldiçoada para combater os monstros. Em Jujutsu temos vários monstros e vários tipos de categorias de monstros, Tipo como se fosse um RPG, tipo um game, um jogo bem bacana, espalhados tomando conta de lugares inteiros. Então esses monstros e demônios tomam conta de estabelecimentos inteiros e cabe aos feiticeiros, resolver tudo. Então os feiticeiros precisam aniquilar os monstros com maldições na mesma medida e intensidade. Para vencer o monstro, o feiticeiro precisa ter o mesmo nível ou alguma forma de magia para ajudar. Death Note é um anime sobre um caderno assassino em um mundo de shinigamis. Basicamente é tipo o universo das trevas, em que tem vários demônios estranhos que tem cadernos que às vezes caem na terra e tal, e alguém consegue, e aí precisa de um guardião ali para ficar perto e tudo mais.
ou seja, monstros que são guardiões de cadernos da morte. O protagonista Light Yagami acha o Death Note, que é um caderno assassino, basicamente. E de início, o personagem Light Yagami assassina só personagens que mereciam de fato, né, criminosos e etc. Depois, ele adota o codinome Kira e quer se tornar o deus do novo mundo e assim criando embates com a própria polícia. E depois o jovem Kira realiza vários assassinatos ao estilo psicopata ou sociopata, né? E o governo também contrata o detetive L, um jovem introvertido e muito inteligente, e em paralelo revela coisas sobre o mundo dos Shinigamis. Mais pra frente tem até uma menina com outro caderno da morte e tudo mais, e outros Shinigamis também dão as caras. Para usar o caderno basta pôr o nome da pessoa e esperar. E o Ryuki ou Ryuko, o Shinigami que anda com o Light Yagami, o Kira, é um dos melhores personagens. One Punch Man é uma história tragicômica, é um drama de um personagem chamado Saitama que ganha poderes grandiosos e finaliza os inimigos com apenas um soco. E esses poderes ele ganhou de forma meio aleatória até então, ninguém sabe o real motivo. E em vez de ter alegria, o Saitama fica meio triste por pensar que sempre ganhará uma luta independente de tamanho ou força do inimigo, né? Mesmo com essa relatividade de tamanho, é tipo um código, é tipo algo que se relaciona a um conceito, né? Basicamente, ou seja, o Saitama é um conceito de um super-herói muito poderoso que vence todos e tudo. E nessa jornada, o Saitama, né, ele encontra o Genos, que é um personagem que é um homem ciborgue que acompanha o Saitama nas batalhas depois de um tempo. E essa história poderia ser uma paródia ou uma comédia pela premissa de vencer com um soco só, é algo meio bizarro assim. Então o drama do Saitama, o protagonista, né, meio que transforma tudo, né, de um roteiro meio paródia em uma jornada heróica e de redenção, e em um mundo em que tem outros super-heróis meio que classificados, né, de rankings e etc, e um monte de coisa assim, meio RPG também. E as batalhas com os monstros são bem divertidas. Vem um monstro gigantesco e um jovem mirrado chamado Saitama vence tranquilamente com um soco só. JoJo's Bizarre Adventure é um anime de época com fantasia bizarra, quase que um anime de horror pelas violências aleatórias. JoJo's, né, conta a história de gerações da família Joestar, e o anime vai passando nas gerações dos membros dessa família Joestar. E curiosamente o primeiro nome deles começa com Jo alguma coisa, ou seja, Jojo. Primeiramente temos a história do Jonathan Joestar e de Jill Brando, que se torna um monstro vampiro depois. Depois vem o Joseph Joestar, que também é parte da linhagem dessa família, um jovem divertido e fortão. E por aí vai, sempre temos sagas com algum membro importante da família Joestar. E nesse anime temos a energia Ramon, uma espécie de poder meio energético, e depois temos os stands, né, que são um tipo de poder mais individual de cada personagem. E é praticamente um anime de horror, já que acontece cenas aleatórias e bizarras o tempo todo, fora da realidade até para uma ficção de anime e de qualquer outra coisa. Boku no Hero ou My Hero Academia é um anime em que todas as pessoas já nascem com poderes, algum tipo de poder individual, podendo ter sorte ou azar nas individualidades. E quem nasce sem poder nesse universo vira tipo uma anomalia, algo incomum e estranho. O protagonista é o jovem Midoriya que nasceu sem poderes, mas existe o maior herói de todos, que se chama All Might, que o Midoriya idolatra. No início, o All Might salva o Midoriya e inicia uma certa amizade entre os dois. E o All Might revela que também nasceu sem poderes, mas que tinha uma maneira, um método de conseguir poderes através de uma coisa quase que religiosa, algo tipo uma seita, algo bem estranho mesmo. E era o famoso One for All. E esse One for All é que permitiu outros personagens, inclusive o Midoriya, a ganhar poderes mesmo sem ter poderes, nascendo sem poderes. E o One for All é uma técnica de força e resistência passada para várias gerações. O Midoriya precisaria treinar para receber o poder do All Might, One for All, porque é muito poderoso e tal, enfim. Então logo depois o All Might passa parte do próprio poder para o Midoriya depois dele treinar, de ter todo um processo e tal. E depois o Midoriya e outros personagens vão estudar em uma escola para virarem super-heróis classificados. E lá no colégio conhecemos vários outros estudantes poderosos. Chainsaw Man é um anime que se passa em um mundo quase que apocalíptico, meio de vírus, zumbi, é um clima assim bem estranho essa vibe.
É um universo cheio de monstros, tem os caçadores oficiais e tem os caçadores clandestinos. E o jovem Denji, o protagonista, devia muito dinheiro e etc. E era um caçador clandestino junto de seu monstrinho de estimação Pochita. Nesse anime tem os monstros perigosos e os mais tranquilos. E o Pochita era um demônio serra elétrica tranquilo. E em algum momento o Denji morre. Mas tem como um monstro se hospedar no corpo de alguém e se tornar algo, virando assim meio que algo meio quimera, um bagulho meio estranho mesmo. Então o Pochita se junta ao Denji morto e aí ressuscita ali o Denji e aí o jovem vira o Chainsaw Man, o Homem Serra Elétrica. Logo depois ele encontra a Máquina, uma mulher que trabalha em um lugar especializado em caçar monstros, e depois o Denji, o Chainsaw Man, virou um caçador oficial ao lado de outros personagens. E nesse anime os personagens poderiam fazer pactos com os monstros para usar os poderes dos gigantes, mas dando algo em troca, né? Algo meio que uma troca equivalente. E nesse universo de Chainsaw Man tem vários tipos de monstros, né? Tem os monstros criados, os monstros que já nasceram monstros, tem várias categorias, tipo um RPGzão também. Basicamente esse aí é o vídeo, então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, tamo junto, e é nóis, e uou!